Nesta hora, vamos estudar a Palavra de Deus com o tema A Lei Perfeita de Deus. Com este sermão, vamos aprender juntos a Palavra de Deus. Alguns dias atrás, eu assisti a uma notícia sobre acidentes de trânsito. Foi uma análise extensiva sobre a causa dos acidentes de trânsito. Havia muitos acidentes que foram causados por descuidos. Enquanto assistia às imagens em um telejornal, eu pensei, como algo assim pode acontecer? Realmente houve tantos acidentes absurdos. E todos esses acidentes aconteceram porque as pessoas ignoraram as leis. Por exemplo, elas apenas continuaram dirigindo na intersecção, ainda que o sinal estivesse vermelho. Ou pegaram um caminho errado, que não deveriam pegar, e causaram um grande acidente. As notícias transmitiram como os acidentes ocorreram até agora. Olhando para isso, eu cheguei a pensar, por que Deus estabeleceu a lei da vida para nós? Há uma razão para nos conceder a lei. Deus nos deu a lei, os estatutos e os mandamentos, porque Ele queria que nós alcançássemos o eterno reino dos céus, sãos e salvos, não é? No mundo físico, frequentemente acontecem grandes acidentes que até mesmo podem tirar as vidas em um momento, quando ignoram as regras. Isso é igual no mundo espiritual. Se todos observassem as regras de trânsito rigidamente, não haveria acidente. Mas, já que pensaram descuidadamente, isto ficará tudo bem, aconteceu que eles feriram não apenas a si mesmos, mas a outros também. Assim como grandes acidentes acontecem frequentemente no mundo físico, o mesmo acontece no mundo espiritual. Se nós pensamos descuidadamente, Deus vai tolerar isso, ou isso ficará bem. Então, nós traríamos autodestruição e também causaríamos uma grande confusão aos nossos irmãos e irmãs em Sião. Este é um assunto que nós devemos considerar. Ainda que Deus tenha dado a sua lei perfeita, o seu povo não a obedeceu no passado. Eles até mesmo desprezaram a lei, e Deus sentiu muito. Nós podemos encontrar essas cenas em muitos lugares do Antigo e do Novo Testamento. Pessoal, nós somos os filhos de Deus. Apocalipse, capítulo 14, versículo 12, não diz que os filhos de Deus guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Deus? Nós podemos confirmar isso em Apocalipse, capítulo 12 também. Quando quer que vejamos os acidentes físicos, nós devemos nos lembrar que o mesmo ocorre com os assuntos espirituais. Quando nós pensamos superficialmente sobre as leis e mandamentos de Deus, nós podemos causar a morte às nossas almas e às almas dos outros também. Portanto, como o povo de Sião, nós devemos guardar as leis, mandamentos e regulamentos de Deus ainda mais. Vamos abrir Salmos capítulo 19 e aprendamos o ensinamento de Deus nele. A lei do Senhor é como? Perfeita. A lei do Senhor é perfeita. E o que ela faz? E restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Já que a lei de Deus é perfeita, ela tem o grande poder de restaurar a alma.
Deus nos deu a lei, não porque Ele quer nos sobrecarregar, mas porque Ele quer nos guiar ao caminho correto. Deus não quer que julguemos no caminho ao céu. Assim, Ele nos deu a lei como orientação e padrão. Contudo, as pessoas caem em uma rotina habitual, já que a lei foi dada a elas por um longo tempo. Quando elas caem em uma rotina habitual, elas chegam a pensar superficialmente sobre a lei. E quando elas pensam superficialmente sobre a lei, elas podem causar acidentes severos. Nós podemos encontrar isso na história dos tempos do Antigo Testamento. Nosso Deus enfatizou grandemente a importância da lei. Não abandone os preceitos do Senhor. Se seguir os mandamentos de Deus, será abençoado ao entrar e ao sair. Deus enfatizou a importância de guardar a lei. Davi era o mesmo. Quando o tempo de sua morte se aproximou, Davi deixou uma tarefa para Salomão, seu filho, ao assumir o trono. Não importa o que aconteça, guarde os estatutos, mandamentos, leis e requerimentos do Senhor todo o tempo. Então vocês receberão bênçãos de Deus em tudo o que fizer e aonde for. Então, que tal hoje em dia? Porque Deus disse que nós devemos guardar a lei de Deus e prestar atenção aos seus regulamentos e estatutos? Através das palavras de Jeremias, capítulo 11, vamos gravar o ensinamento mais uma vez nos nossos corações. Jeremias, capítulo 11, versículo 1 diz: Palavra que veio a Jeremias, da parte do Senhor, dizendo: Ouve as palavras desta aliança. Aliança, a lei, os regulamentos, os estatutos e os mandamentos. Tudo isso é o mesmo. E fala aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Dize-lhes: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Maldito é quem? O homem que não atentar para as palavras desta aliança, isto é, as palavras de Deus. O homem que não obedece à palavra da aliança será como? Maldito. Vamos continuar com o versículo 4. Que ordenei a vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: Dai ouvidos à minha voz, e fazei tudo segundo o que vos mando. Assim, vós me sereis a mim por povo, e eu vos serei a vós outros por Deus, para que confirme o juramento que fiz a vossos pais, de lhes dar uma terra que manasse leite e mel, como se vê neste dia. Então eu respondi e disse: Amém, ó Senhor. Tornou-me o Senhor, apregou a todas estas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: Ouve as palavras desta aliança e cumpre-as. Porque, deveras, adverti a vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, até o dia de hoje, testemunhando desde cedo cada dia, dizendo: Dai ouvidos à minha voz. Mas não atenderam, nem inclinaram o seu ouvido. Antes, andaram cada um, segundo a dureza do seu coração maligno. Pelo que fiz cair sobre eles todas as ameaças desta aliança, a qual lhes ordenei que cumprissem, mas não cumpriram. O que as palavras em Jeremias, capítulo 11, dizem desde o versículo 1? O que é o homem que não segue as leis de Deus? Maldito é o homem, certo? Toda a história registrada na Bíblia testifica isso. Vejamos também o livro de Amós, capítulo 2. Versículo 4 diz: Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá, e por 4 não sustarei o castigo, porque rejeitaram o quê? Eles rejeitaram a lei do Senhor, e não guardaram o quê? Os seus estatutos. Antes, as suas próprias mentiras os enganaram,
e após elas andaram seus pais. Aqui também, Deus está punindo-os, porque eles rejeitaram a lei de Deus e violaram os estatutos de Deus e foram guiados ao engano pelos falsos deuses que os seus ancestrais seguiam. Assim, em Amós capítulo 2, Deus deu a eles uma advertência que eles seriam punidos pelos seus pecados. As mesmas palavras são dadas em Isaías capítulo 24. Vamos para Isaías capítulo 24, versículo 1 diz: Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra. E o que ele até mesmo fará? Foi dito, vai transtornar a sua superfície. A expressão, Deus vai transtornar a superfície da terra, é usada quando há uma grande ira de Deus. Vai transtornar a sua superfície, ele dispersar os moradores. O que suceder ao povo, sucederá ao sacerdote, ao servo, como ao seu senhor, à serva, como à sua dona, ao comprador, como ao vendedor, ao que empresta, como ao que toma emprestado, ao credor, como ao devedor. A terra será de todo devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enlanguecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores. O que eles transgridem? Porquanto transgridem as leis. É por isso que todas as maldições vão sobre eles. Eles transgridem as leis de Deus, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso, serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Mesmo para as leis do mundo, se vocês não as seguem, vocês têm que pagar uma penalidade por isso. A lei de Deus é a lei de vida das nossas almas. Ela determina se nós vamos ao inferno eterno ou ao reino dos céus eterno. As leis do mundo são rígidas, mas a lei de Deus é muito mais rígida. Entendendo claramente isso, vamos guardar a perfeita lei da vida e ir em direção ao reino dos céus. Deus disse que Ele plantou a lei da nova aliança nos nossos corações desde o princípio, para que possamos conhecer a lei de Deus e guardá-la bem, sem esquecer dela. Vamos confirmar isso em Ezequiel, capítulo 11, versículo 17. Dize ainda: Assim diz o Senhor Deus: Hei de ajuntá-los do meio dos povos, e os recolherei das terras para onde foram lançados. E lhes darei a terra de Israel. Voltarão para ali e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis e todas as suas abominações. Dar-lhes-ei um só coração, espírito novo, porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei coração de carne. Então, onde eles andarão? Para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Mas, quanto àqueles cujo coração se compraz em seus ídolos detestáveis e abominações, eu farei recair sobre sua cabeça as suas obras, diz o Senhor Deus. Quando Deus põe um espírito novo dentro de nós e nos dá um só coração, então se diz: para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Pessoal, o que as pessoas dizem sobre os que violam as leis, inclusive neste mundo? Elas não os chamam de criminosos ou iníquos. É o mesmo no mundo espiritual. A Bíblia também chama todos aqueles que violam as leis e juízos de Deus de iníquos. Vamos para Mateus capítulo 7 e vejamos o que diz no versículo 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos, naquele dia,
hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. Os que praticais o quê? O que significa praticar a iniquidade? Isso significa não guardar a lei de Deus. Foi dito: apartai-vos de mim, os que não guardam a lei de Deus. Os que praticam a iniquidade, em outra versão, estão descritos como os que praticam o mal. São sinônimos. No mundo, também existem muitas pessoas que violam as leis e, ao fazer isso, elas cometem todos os tipos de obras malignas. É o mesmo no mundo espiritual. Deus nos deu muitas leis da verdade para nos salvar e nos guiar ao reino dos céus. Hoje, nós guardamos o dia de sábado. Este é uma das leis de Deus. A lei do sábado, o estatuto do véu, o estatuto do batismo. Deus nos deu muitas leis, mas o mal, o perverso nos termos espirituais, não as guarda. Nós devemos pregar diligentemente e nos preparar para o céu. Acima de tudo, nós precisamos guardar com um coração gracioso a perfeita lei da vida, estabelecida por Deus, para que possamos alcançar o reino dos céus. Alguns dizem: as leis de Deus não foram abolidas? A razão de eles dizerem isso é porque não entendem completamente a lei da antiga aliança e a lei da nova aliança. A lei da antiga aliança foi usada na época do Pai, e a lei da nova aliança é para a época do Filho e para a época do Espírito Santo. Já que não sabem disso, alguns apenas ouvem a palavra lei e dizem: o sábado não é uma lei? Então, que tal a lei do dízimo? Não é a lei do Antigo Testamento? Sim, mas eles dizem como se não fosse a lei do Antigo Testamento. Eles são muito astutos. Alguns podem pensar: eles são realmente maus apenas porque eles não guardam o sábado? Vejamos o que Deus diz sobre eles. Deus conhece suas condições espirituais. Mateus capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são o quê? São lobos roubadores. Por que eles são roubadores? Porque eles caçam as almas das pessoas. Por fora, eles parecem pessoas comuns, mas, disfarçando-se, eles vão até as pessoas para matar as almas delas. O versículo 16: pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Deus plantou a lei da nova aliança nos corações do seu povo. Deus deu a eles a mente de guardar as leis, preceitos e mandamentos de Deus. Contudo, nestes dias, os falsos profetas desviam as pessoas para que elas não possam guardar a lei de Deus. Nós precisamos saber a razão e devemos pular a barreira. Algumas pessoas dizem: seja o culto no sábado, seja o culto no domingo. Isso não é para Deus? Conforme Daniel, capítulo 7, versículo 25, disse que proferirá palavras contra o Altíssimo. Aqui, o Altíssimo indica a Deus, certo? Quem fala contra Deus é o Satanás. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo. E ele, em outras palavras, Satanás, que blasfema contra Deus, cuidará em fazer o quê? Cuidará em mudar os tempos e a lei.
Foi dito que Satanás mudaria a lei de Deus. Assim, nós podemos facilmente conhecer que tudo o que foi mudado da lei de Deus e se tornou diferente é de Satanás. Nunca é de Deus. As pessoas colhem figos dos abrolhos? Se a raiz já é do abrolho, não podemos esperar ter figos. Quando vocês olham ao redor, há numerosas organizações religiosas que estão longe das leis, estatutos e mandamentos de Deus. Peguem o sábado que estamos guardando hoje como exemplo. Essa é a lei de Deus. Deus já nos ensinou a lei do sábado, o dia de repouso, em Êxodo capítulo 20, Lucas capítulo 4, Atos capítulo 17 e capítulo 18, e Mateus capítulo 24. Mas eles saíram dessa lei. A lei civil da observância dominical, que foi estabelecida em 321 d.C., entrou na igreja. E agora, incontáveis pessoas consideram o domingo como o dia de culto a Deus e guardam-no, ainda que tenha sido uma regra mudada pelo homem. Então, qual será o seu resultado? Nós acabamos de ver o que foi escrito em Isaías capítulo 24. O que Deus fará sobre isso? Deus punirá todos eles. Com grande ira e pragas, Deus trará retribuição sobre eles. Deus estabeleceu a lei da vida muito preciosa para nos salvar. Mas, o que aquele que profere as palavras contra o Altíssimo fez? Ele mudou os tempos e as leis. Exatamente conforme profetizado, tudo foi mudado. Todas as leis da verdade que Jesus estabeleceu foram todas distorcidas, mudadas e alteradas. Contudo, as pessoas seguem esse caminho errado hoje em dia. Através do que podemos conhecer isso? Foi dito que, pelos seus frutos podemos conhecer a árvore. Nós estamos guardando o sábado hoje. Isto é, guardar a lei de Deus? Ou é seguir o caminho alterado de Satanás? Quando nós discernirmos isto claramente, nós podemos dar graças sinceras, louvores e glórias ao Pai e à Mãe, que restauraram a verdade da nova aliança e nos permitiram guardar todas as leis da nova aliança. O que Jesus disse em Mateus capítulo 7? Haverá o tempo em que as pessoas dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e não fizemos muitos milagres? Nós fizemos tudo no Teu nome. Mas qual é a resposta de Jesus a elas? Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci. Onde está o culto dominical na lei de Deus? Onde está o Natal na lei de Deus? Onde está a reverência à cruz na lei de Deus? Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Deus profetizou de antemão que Ele os afastaria. Contudo, ao nosso redor, há muitos iníquos que estão cumprindo essa profecia hoje. Pessoal, nunca sejamos carregados por essa atmosfera. Vamos obedecer às leis, estatutos e juízos de Deus, para que nós, povo de Sião, possamos dar grande glória, graças e honras ao Pai e à Mãe. Infelizmente, há ainda pessoas de Deus que estão na iniquidade, considerando erroneamente as leis alteradas, como se elas fossem a verdade de Deus. É por isso que Deus lhes diz para sair de lá. Vejamos Apocalipse capítulo 18, versículo 4. Ouvi outra voz do céu, dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos. Porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Um anjo está gritando com potente voz em direção ao povo de Deus.
que está na Babilônia, com um mau entendimento para que saia. Podemos ver isso em Apocalipse, capítulo 18. Vamos para o versículo 1. Apocalipse, capítulo 18, versículo 1 diz: Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então, exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu, a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor, da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram, à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu, dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos. Saia da Babilônia, povo meu. Que tipo de lugar é a Babilônia? A Babilônia muda todas as leis e tempos estabelecidos por Deus. É por isso que Deus diz ao seu povo para sair da Babilônia e ir para o lugar onde há as leis e mandamentos de Deus e a aliança da vida. Que lugar é esse? É Sião. Jeremias capítulo 4 diz: Saia da Babilônia e vá para Sião sem se deter. Diz que podemos hesitar ou adiar de entrar a Sião. Diz: fuge e não vos detenhais. Deus insta o seu povo para entrar em Sião rapidamente. Mas que tal a Babilônia? Deus apressa o seu povo para sair da Babilônia. Qual é a diferença entre elas? Os mandamentos de Deus estão em Sião, enquanto os mandamentos dos homens estão na Babilônia. Vamos distinguir claramente e obedecer às leis e estatutos de Deus, para que possamos alcançar o eterno reino dos céus, com certeza. Também, mesmo na visão do apóstolo João, diz que os santos que serão salvos por Deus são os que guardam os mandamentos de Deus até o fim, sem perdê-los. Eles se seguram firme às leis, estatutos e juízos de Deus. Vejamos mais um versículo em Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse, capítulo 14, versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. O que o povo celestial faz sobre os mandamentos, leis, estatutos e alianças de Deus até o fim? Eles ficam na lei de Deus. Eles guardam a lei de Deus até o fim. Tais pessoas são o povo celestial escolhido por Deus. Numerosas almas estão praticando a iniquidade. Vocês e eu devemos guiar essas pobres almas para a lei e mandamentos perfeitos de Deus. A lei do nosso Deus é perfeita. Ela restaura a alma. E ela faz até mesmo o que com os nossos olhos espirituais? Ilumina. Nós éramos cegos espirituais quando não conhecíamos a lei de Deus. Mesmo tendo os olhos, não víamos o que deveríamos ver. Por isso, em Mateus capítulo 13 diz: A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. O reino dos céus é um mundo que os que praticam a iniquidade nunca podem ver. Não importa quão duro eles se esforcem, porém, Deus permite a nós vê-lo. Também, em Gálatas capítulo 1, Deus nos fez conhecer que aqueles que aceitam a lei mudada pelos homens serão condenados. Por esta razão, eu peço a vocês que percorram o caminho correto todo o tempo. Vamos dar infinitas graças e glórias ao Pai e à Mãe celestiais por nos guiarem à lei da vida, da nova aliança estabelecida por Deus. E vamos entesourar a lei de Deus ainda mais neste ano, para que possamos receber muito amor e bênção do Pai e da Mãe. Com isso, concluo o sermão. Muito obrigado.